Olá pessoal, mais um Saúde à Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre a tromboangeite obliterante. Nome complicado, né? Mas calma que a gente já explica tudo o que é essa doença. Antes, você precisa saber que para participar do Saúde à Vida é bem simples. Você só precisa entrar em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776. Vai aparecer aí na sua tela também um QR Code para você acessar pelo celular. A tromboangeite obliterante é uma condição inflamatória grave, associada ao tabagismo. O vício em nicotina é um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil. Mais de 95% dos usuários de nicotina começam a fumar antes dos 25 anos. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado do programa de hoje é o cirurgião vascular Vinícius Bertoldi. Ele também é diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É um prazer poder falar sobre essa doença e realmente não ser muito prevalente, a gente não vê com tanta rotina, mas é uma doença que ela causa problemas muito sérios, né? Então, fico muito satisfeito em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular da Regional São Paulo em poder esclarecer alguns pontos que vocês precisam. Com certeza, a gente que agradece a sua disposição, doutor. E vamos começar então explicando, né, o que é essa doença, quais são as principais características da tromboangeite. Bom, você até mencionou, a tromboangeite ela é uma doença inflamatória, a gente sabe disso, né, que leva a uma inflamação dos vasos sanguíneos, principalmente os vasos, os menores vasos, os pequenos vasos e os médios, né? Geralmente essa doença poupa os vasos grandes. E essa doença, a gente não sabe ainda direito o que leva a essa doença a acontecer, né? Quais são os principais motivos dela ocorrer, mas a gente sabe que ela está ligada diretamente ao uso do tabaco, né? Ao fumo. E geralmente em pacientes mais jovens. Geralmente essa doença em pessoas que fazem uso do tabaco, ela começa a ocorrer já na idade bem precoce, né? A partir dos 20 anos, essa doença já começa a se manifestar. E aí, por levar uma inflamação dos vasos, ela leva uma trombose desses pequenos vasos. E quando você tem a trombose dessas pequenas artérias, você leva a um quadro que a gente chama de isquemia, que é uma falta de circulação, principalmente, né, nos membros, tanto nos membros inferiores, nas pernas, como nos membros superiores. E isso, né, nas fases mais iniciais, acarreta o que é a dificuldade em caminhar, a pessoa tem dor, que a gente chama de claudicação, né? Então, ao caminhar, ela sente dor, principalmente na panturrilha, na batata da perna, né? E casos mais graves pode levar ao que a gente chama da gangrena, né? Que é a necrose de parte do membro e com risco realmente muito importante de amputação, né? Então, é uma doença vascular com complicações, muitas vezes, graves mesmo. Realmente, doutor, eu vi muitos relatos, né, de pessoas que precisaram amputar mesmo, né, braço, pernas, pés, por conta dessa doença. E realmente é uma questão bem complicada mesmo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora quais são os principais sintomas, o que a pessoa começa a sentir quando essa doença já está aí se manifestando ou já vai se agravando. Como eu falei, como vai tendo entupimento desses vasos, dessas artérias, né, nos membros, geralmente o quadro inicial a pessoa pode desenvolver dor para caminhar, então ela tem uma dor muito específica, né? É claro que quando a gente fala dor na perna para caminhar, as pessoas assustam, todo mundo tem uma dor na perna, mas não é toda dor na perna. A dor da claudicação, por falta de circulação, ela é uma dor bem característica. A pessoa tem uma dor que começa na panturrilha, e geralmente sempre para aquela mesma faixa de caminhada, né? Não é um dia caminha 50 metros, no outro 1 quilômetro, não. Geralmente ele relata bem, eu caminho 50, 100 metros, começa a doer.
no 50 centímetros começa a doer. Então, a claudicação é também comum nas fases iniciais a pessoa desenvolver mudança de coloração das extremidades dos dedos, pode ficar mais esbranquiçados, arroxeados, principalmente em contato com frio, gerar um pouco de dor. E nos casos mais avançados, a pessoa tem dor mais importante, começa a ter dor na perna, nos dedos, nas mãos, mesmo sem fazer nenhum tipo de atividade, que é o que a gente chama de dor de repouso. E claro que o caso mais grave é aquele que evolui para uma gangrena, evolui para perda de tecido, né, que é a morte do tecido, e com isso você tem o risco de amputação. Né? Então, esses seriam mais ou menos os sintomas, as evoluções que esses pacientes eles apresentam. Doutor, além do tabagismo, né, essa doença ela também pode estar relacionada à genética, ou seja, pessoas que não fumam ou nunca fumaram, elas podem desenvolver a tromboangeite? Pode. Como a gente disse, a causa, né, da tromboangeite a gente não tem ela muito esclarecida. Então, a gente tem algumas hipóteses, né? Claro que a questão genética ela é muito importante, então a gente sabe que existem algumas questões genéticas que estão implicadas com o desenvolvimento da doença, porém, os casos de pacientes que têm a tromboangeite que não é desenvolvida pelo uso do tabaco, ela é muito rara. Né? Hoje, realmente, o tabaco é um motivo, é o fator de risco mais identificado que leva a grande maioria dos pacientes. Mas, óbvio, evidentemente, que tem, sim, fator genético implicado, né? Mas alertando que o tabaco ainda é o grande desencadeador da doença. E, doutor, uma curiosidade, né? Pela proximidade dos nomes, ela tem alguma relação com a trombose? Tem, né? A tromboangeite, né? O próprio nome já tem lá o nome. Trombo é de trombo mesmo. Só que esse trombo, a gente tem que diferenciar a tromboangeite, que a gente vai uma doença mais comum é a trombose, que a gente fala aterosclerótica, a doença aterosclerótica. Que é isso? Que é mais comum? É a doença da trombose dos vasos causada por formação de placas de gordura, né? Que o cigarro também é um dos principais fatores de risco para isso, mas é uma doença que a gente vê com mais rotina, ela é mais comum que a tromboangeite, né? Mas nada mais é que essa inflamação, o que ela leva? Ela leva um processo inflamatório na parede do vaso e culmina com uma trombose desse vaso. A trombose é quando o sangue coagula dentro do vaso e acaba obstruindo o fluxo de sangue. Então, é parte realmente do processo que leva a essa oclusão desses vasos, sim. Agora, doutor, essa doença, ela acomete mais homens ou mulheres? A gente sabe que ela acomete mais homens, né? Uma doença, a gente não sabe exatamente por quê, mas ela acomete a maior parte dos homens. Mas lembrando que mulheres também têm risco de desenvolver essa doença. Então, às vezes a gente fala, né, e as pessoas interpretam de uma maneira assim: sou mulher e realmente estou livre dessa doença. Não, mas realmente é uma doença mais prevalente, né, na população masculina. E até porque as mulheres hoje também estão fumando mais, né? Então isso também aumenta aí um pouquinho a incidência da doença para esse público, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nos últimos 20 anos aproximadamente, as mulheres estão se expondo muito mais ao uso do tabaco. E com isso, óbvio, que também vai aumentar a quantidade de doenças que estão ligadas ao tabaco, inclusive a tromboangeite obliterante. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse também para a população que está acompanhando como que é feito o diagnóstico da doença. O diagnóstico, a gente não tem nenhum exame de sangue específico, tá? Então, assim, não dá para fazer o diagnóstico só com algum exame laboratorial. O exame, ele é muito clínico. O que é o clínico? Aquilo que a gente conversou até agora, dos sintomas. Então, as pessoas vêm ao médico apresentando determinados sintomas e, a partir daí, usando exames de imagem, né? Existem alguns exames para a gente estudar essas artérias, para ver o nível de obstrução, né? E fazer esse diagnóstico, que, na verdade, é uma somatória. E, geralmente, esse diagnóstico da tromboangeite obliterante, além do que a gente está apresentando, ele é também de exclusão, porque outras doenças mais comuns, ela apresenta o mesmo quadro clínico, mas eles têm características diferentes, das artérias, do tipo de oclusão. Então, a partir somente de um exame bem feito por um cirurgião vascular e alguns exames de imagem, a gente consegue chegar a esse diagnóstico.
Uma coisa que é importante da tromboangiolite obliterante, diferente que eu falei para vocês da doença aterosclerótica, ela comete pessoas mais jovens. Geralmente a doença se manifesta em fases até mais avançadas em pacientes em torno de 40 anos de idade. A aterosclerose é em pacientes mais velhos, geralmente a partir dos 60 até 70 anos de idade. Então, isso é um risco muito grande, é o que a população jovem já começa a enfrentar nesse tipo de doença. Alerta muito importante, né? Doutor, tem alguma explicação por que ela acomete mais jovens? Tem algum estudo que aponte o motivo disso? Na verdade, por ela ser uma doença inflamatória e está ligada a fatores genéticos, né, ela não depende só da exposição do fator, por exemplo, de risco ao tabaco, por exemplo. Quando a gente pega a doença aterosclerótica, que é uma doença que ela está relacionada à exposição de um agente agressor, você precisa de anos pós anos se submetendo àquela agressão para desenvolver a lesão e, claro, a doença. Geralmente, essas doenças inflamatórias, que têm cunho genético, por ter essa questão genética muito, muito, muito forte, a agressão ao vaso, ela acaba sendo em idades mais precoces. Ela não depende só da quantidade de exposição, né? Ela está ligada muito a outros fatores que a pessoa já apresenta desde uma idade bem mais, desde o nascimento, provavelmente. A pessoa aí já teria uma certa predisposição a ter mais associado ao tabaco, aí é o cenário perfeito, né? Exatamente. É como a gente pensar por que umas pessoas fumam a vida inteira, dá um exemplo, e não tem um câncer de pulmão. E outras desenvolvem câncer de pulmão fumando em idade, muito menos tempo, em idades muito precoces. Aí tem um fator genético muito mais importante que está dando aquele empurrão a mais. Seria mais ou menos isso. Doutor, agora qual que é o tratamento indicado para essa condição, né? Que é uma condição bem grave, né? Bom, a primeira coisa, após o diagnóstico, né? Às vezes a pessoa ela fica rodando muito tempo antes de fazer o diagnóstico, não perde tempo, isso é importante, mas parar de fumar, cessar o uso do tabaco é fundamental, né? Muitos pacientes só de cessar o tabagismo, ele já tem uma melhora clínica de sintomas muito, muito importante. Os medicamentos, né, que o cirurgião vascular vai saber a hora correta de utilizar, são medicamentos que, utilizando um termo muito mais leigo, mas desafinam o sangue, né, diminui a viscosidade sanguínea, facilitando a circulação, e com isso melhora o sintoma. E em alguns casos, né, a gente tem que partir para o tratamento cirúrgico, casos mais graves, né, para desobstruir, né, levar novamente uma circulação para aquele membro, para que com isso haja a reversão dos sintomas e o salvamento do membro, que essa é a grande intenção do cirurgião vascular nesses casos. Tem até acho que é uma técnica que eu estava lendo sobre, que é a chamada revascularização, desculpa. E o que eu gostaria que você explicasse, né, que é uma técnica diferente, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa técnica. Revascularização, né, é um termo que a gente usa geral, que nada mais é do que você restabelecer a circulação de uma região afetada. Então, a gente vai revascularizar, né, vai vascularizar novamente, né, e isso ela é feito por técnicas cirúrgicas, pode ser técnicas cirúrgicas abertas. O que é isso? Fazer uma ponte, por exemplo, como é feita no coração, né, a gente já ouviu a ponte de Tafena, é uma alternativa, muitas vezes, e outras vezes a gente faz essa revascularização por técnicas que a gente chama endovasculares. Então, a gente faz um procedimento chamado de angioplastia, que nada mais do que fazer esse tratamento por dentro dos vasos, fazer uma dilatação desses vasos. Lembrando que, como a tromboangiolite ela comete artérias muito pequenas, alguns pacientes a gente tem extrema dificuldade em fazer a revascularização. Então, alguns pacientes não são candidatos à revascularização, e isso torna o tratamento, diminui, né, a chance de tratamento. Por isso que eu chamo a atenção muito em fazer o diagnóstico precoce, interromper, cessar o tabagismo quanto antes for possível. Doutor, eu sei que o senhor já comentou sobre isso, sobre a isquemia.
Mas o que é, na prática, né, a isquemia? Porque fala que a doença pode evoluir até chegar numa isquemia crítica. O que seria isso exatamente? A isquemia é um termo que revela o quê? Uma falta de circulação necessária para o bom funcionamento de qualquer tecido, qualquer parte do corpo. Então, se você tem uma obstrução ao fluxo de sangue, ao fluxo arterial, que leva ao mau funcionamento de tecido, seja cerebral, seja de membro, seja coronariano, seja cardíaco, que é o que a gente chama de isquemia. E quando essa isquemia ela está num nível tão avançado que põe em risco o membro, quer dizer, se não for feito nada, né, nessa situação, o membro ele aumenta muito o risco de ser amputado. Nós chamamos isso de isquemia crítica. Então, a isquemia crítica é aquele quadro de isquemia onde o paciente tem um risco muito alto de evoluir para uma amputação, né? Então, você pode ter isquemias que não são críticas, que a pessoa só tem dor para caminhar, ela está só com, né, com certo desconforto, mas você pode ter aquelas isquemias que o paciente está em vias de sofrer uma amputação, caso não seja feita nenhuma intervenção. Doutor Vinícius, a tromboangeite, ela também pode ajudar o paciente a desenvolver outras doenças? Na verdade, a tromboangeite, ela pode também acometer veias, né? A gente está falando tudo isso aqui das artérias que levam sangue, mas às vezes uma das primeiras manifestações que o paciente tem pode ser inflamação de veias superficiais. Então, uma inflamação numa veia do braço, numa veia da perna, que lembra muito uma varizes, né? Mas pode ser o quadro, às vezes, de uma tromboangeite. Mas ela é uma doença muito peculiar, né? E ela, geralmente, esses pacientes afetam, geralmente, os membros mesmo. Mas, como o tabagismo é o que desenvolve essa doença, os pacientes são realmente tabagistas, às vezes importantes, eles podem desenvolver outras doenças, né, que é estimulada pelo tabaco, e não necessariamente a tromboangeite. Então, às vezes, a pessoa tem outro tipo de doença e relaciona ela diretamente à tromboangeite, mas, na verdade, pode estar relacionado ao uso do tabaco mesmo. Doutor, e quais são as formas de prevenção, né? Acho que é bem importante a gente falar, alertar, especialmente os jovens sobre isso, né? Essa doença bem grave, né? E aí pode levar à amputação dos membros. O que eles podem fazer, né? Para não ter essa complicação? Bom, primeiro de tudo, falar que o cigarro não é legal, tá? Sei que ele pode trazer alguns benefícios, assim, é errado eu falar essa palavra, a pessoa ter quando fuma, ela tem algumas sensações que para ela é boa, mas realmente o cigarro, ele é um problema muito grave, ele causa inúmeras doenças. Então, assim, evitar o tabagismo seria o sonho de todo médico, não só o cirurgião vascular, e diminuir muito a incidência de algumas doenças, né? E dos sintomas que nós comentamos até agora, né, caso algum paciente, algum ouvinte aí esteja vivenciando isso, é muito importante procurar um colega médico, mesmo que não seja cirurgião vascular, às vezes vai ajudar no direcionamento da doença. Então, o diagnóstico precoce, perceber os sintomas, procurar um serviço de médico é muito importante. E aí eu reforço, né, que é uma das coisas que a sociedade sempre prega, né, que assim como tem um check-up cardiológico, né, existe o check-up vascular, né, que a gente recomenda para pacientes acima de 40 anos, né, principalmente aqueles que têm algum fator de risco, como hipertensão, né, diabetes, que fumam, que têm obesidade, esses pacientes eles se beneficiam de um check-up a partir dessa idade. Doutor, o senhor que é um especialista aí do assunto, a gente tem escutado falar muito sobre o cigarro eletrônico, né? E ele virou uma febre aí entre os jovens. Já tem alguma relação do cigarro eletrônico com a tromboangeite também? A gente ainda carece, né, de estudos, esse dispositivo, né, ele é muito, muito novo. A gente já tem alguns estudos relacionados à doença aterosclerótica, doença coronariana, então a gente já sabe. Ela também é um fator de risco para a doença coronariana. Muitos antigamente achavam que não, poderia não causar, mas a gente não tem nada ainda concreto em relação à tromboangeite obliterante. Mas alguns componentes do cigarro eletrônico, né? Qual é o grande problema do cigarro eletrônico?
como não é um produto nem padronizado para entrar no país, a gente nem sabe, muitas vezes, o que eles colocam dentro do cigarro eletrônico, né? Que é um grande problema. Às vezes, um tipo de cigarro comprado de algum lugar clandestinamente, ele pode ter substâncias que a gente nem sabe. Então, essa heterogeneidade do cigarro eletrônico, ele ser recente, ainda para esse tipo de doença, a tromboangiolite, a gente não tem nada muito concreto. A gente não tem nada, mas a gente, sabendo do que ele causa no coração, já a gente, obviamente, que a gente não indica. Doutor, eu imagino que o senhor deve acompanhar muitos casos, né? E essas pessoas que precisaram aí amputar, né, um braço, um pé, uma perna, como que elas lidam depois, né, a questão da saúde mental? Como que fica isso, né, para o paciente? Como que é essa recuperação, essa volta aí para o cotidiano? O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, muito importante sua pergunta. Eu acho que é fundamental, porque aí a gente já está lidando com uma perda, né? Não é simples perder um membro. Principalmente, como eu falei, essa doença ela comete pacientes mais jovens, então são pacientes em idade muitas vezes produtiva ainda. Então, todo o apoio psicológico, né? Esse tratamento dessa doença, ele é multidisciplinar. Então, não é só um cirurgião vascular. Então, esses pacientes também são acompanhados por um médico clínico para poder avaliar, um cardiologista, fazer toda uma avaliação melhor desse paciente, e também de psicólogo, justamente para tratar principalmente aqueles pacientes que vão para uma amputação, a perda de membro, para justamente trabalhar. Mas lembrando que hoje a gente tem muitas alternativas, né, em termos de órteses e próteses para reabilitação. Então, muitos desses pacientes, até por ser jovem também, isso facilita, né, nessa hora, tem muito mais estrutura para ir para uma reabilitação, e a grande maioria reabilita, tá? Reabilita muito bem, desempenhando suas funções do dia a dia. Então, essa segunda parte, ela é tão ou mais importante do que a primeira parte que nós comentamos. Mas, assim, a reabilitação ela é acompanhada pelo cirurgião vascular, acompanhada pelo médico fisiatra, acompanhada por fisioterapeutas, e esses pacientes, sim, eles têm alternativas após a perda de membro. E o tratamento, então, ele dura a vida toda, é isso? Ou não? Chega uma fase que o paciente já tem essa alta, né? A gente pode dizer assim. Não, a gente geralmente, essa alta a gente não dá, porque muitos dos danos causados às artérias, eles já ocorreram. E esses danos são permanentes. Claro que a doença ela se estabiliza, né? Assim como uma pessoa tem hipertensão, tem diabetes, ela nunca vai estar curada, mas ela consegue, através de cuidados, seja medicamentos, né? Práticas de boas atividades, de conseguir estabilizar a doença e viver muito bem. Doutor, uma outra curiosidade, né? Existe algum tipo de teste genético que as pessoas possam fazer para saber se tem aí uma predisposição para ter a tromboangiite? Nada desses testes são corriqueiros, para a gente fazer em laboratórios, como a gente faz um simples teste de exame de sangue. A gente sabe que existem alguns genes relacionados à doença, né, que tem manifestação nesses pacientes, mas isso não como rotina para a gente colher. Isso é mais para cunho de pesquisa, de teste, né, não para cunho de população, de a gente fazer um screening populacional, né? Talvez, né, no futuro a gente desenvolva alguma coisa nesse sentido que seja prático, seja eficiente e barato, né? Que a gente tem que associar essas coisas, né? É muito importante num método diagnóstico. Não adianta a gente ter uma coisa que faz diagnóstico e custa milhões, porque fica inviável, né, em termos de vista populacional. Sim, com certeza. Existe no caso que o senhor está falando desse tratamento, né? Ainda seriam só, então, esse acompanhamento mesmo dos sintomas, dos quadros, a parte mais clínica, né? Não existe uma coisa assim mais acessível para a população, não é isso? Em termos de diagnóstico, clínico, né, avaliação de um cirurgião vascular, existem exames de imagem, né, como tomografia, ultrassonografias com Doppler, até angiografia muitas vezes, que ajudam a fechar o diagnóstico. Mas, assim, o diagnóstico, ele,
praticamente e essencialmente clínico. Doutor, na sua opinião, né, agora, qual seria a melhor estratégia para convencer, né, os jovens a pararem de fumar, né, a enxergarem mesmo no cigarro esse risco, né, um risco de vida? Essa questão é uma questão que vale, eu acho, US$ 1 milhão, né, a gente brinca, porque ela é secular, isso, essa dificuldade de a gente saber. Então, antigamente, a gente atribuía muito a falta de informação dos males que determinadas substâncias, como é o tabaco, ele causava. Hoje a gente tem essa informação na palma das mãos, muitas vezes, mas é difícil convencer realmente, porque essas substâncias elas trazem para a pessoa algumas sensações, né, que levam ao vício, né, que levam à dependência. Então, existe um fator muito complexo que passa desde, às vezes, da falta de informação, às vezes da falta da falta de medo do que isso pode acontecer, e acontece, né? Pode acontecer com o seu vizinho, mas pode acontecer com a gente também. Então, é uma situação difícil. Eu acho que falta ainda muito campanhas de conscientização. Acho que isso é muito importante, né? Eu acho que as sociedades médicas, as sociedades também civis, elas deveriam participar no intuito de desestimular o uso de certas substâncias, não só o tabaco, né, que a gente está comentando aqui, o agente da nossa doença, mas outros também. E até comentar sobre isso, né? Essas campanhas são muito importantes, né? Até porque essa doença, ela já tem um nome complicado, é uma doença assim que pouco se fala, né, doutor? Então, eu acho que quanto mais informação, melhor, né? Mais casos podem ser prevenidos, né? Sim, a única coisa que te liberta e te previne é a informação. Claro, uma boa informação, né? Hoje a gente tem os riscos da má informação, né, das que a gente chama de fake news, que é um problema, né, então a gente vê muito, mas aí a gente tem que saber procurar as informações nos órgãos, as instituições que são mais competentes para isso, né, as sociedades médicas, não está sempre passando essas informações, mas eu acho que a divulgação, né, deveria ser maior. Então, realmente, eu concordo muito, eu sou um dos grandes defensores de campanhas de prevenção. Doutor Vinícius, a tromboangeite, ela é considerada uma doença rara, então, a gente pode falar isso? Rara não, né, porque ela tem uma incidência relativamente considerável, mas não é uma doença incomum, né, para esse tipo de isquemia. A gente tem, como eu falei, uma doença mais prevalente, que leva aos mesmos sintomas, né, muito parecidos, né, que é a doença, a trombose, a doença aterosclerótica. A gente vê daquela pessoa que tem pressão alta, que fumou muito tempo também, que tem diabetes, que acaba tendo infarto, tendo AVC. Essa doença aí é o que a gente costuma ver com mais prevalência, né, com mais frequência na sociedade. Mas é uma doença relativamente incomum. E no caso, um jovem que é fumante, por exemplo, desde os 18, tem uma faixa etária assim que ele em 3 anos ele já pode desenvolver a doença, em 5 anos? Como que é essa questão de tempo, né? O tempo e a exposição é importante, né? Não só o tempo, mas a quantidade. Isso a gente sabe que também é importante. Né? Mas a partir do uso do fumo, a partir do primeiro ano, o risco ele já aumenta. Né? Então, um paciente desse, a partir dos 20 anos, provavelmente, 20, 25, 30, provavelmente ele já vai ter desenvolvido até sintomas da doença, caso ele tenha também essa predisposição que nós comentamos. Muita gente comenta, mas eu só fumo 2 cigarros por dia, eu controlo muito bem, né? As pessoas têm essa tendência a justificar aí esse hábito, né, que é prejudicial. É claro que, como nós falamos, o nível da exposição ele é um fator determinante para quase todas essas doenças, né? Não só a tromboangiolite. Mas tem 2 problemas aí. Né? A gente não sabe qual é a carga genética que a pessoa carrega, né, para poder saber o quanto de exposição é suficiente para desenvolver uma doença. Então, isso é um ponto. E o segundo ponto é o quanto ele é resistente, entre aspas, a se tornar dependente.
Então, as pessoas começam aí com 2, depois vai para 4, vai para 6, vai para 8, 10, 12 e por aí vai. Então, a gente não sabe quem nós somos para poder, talvez, num futuro próximo, em vez de 2, fumar muito mais, né? Então, eu vejo esses 2 problemas como determinante, então, não fumar nenhum mesmo. O grande problema é exatamente o vício, né? A dependência do cigarro, e sendo que uma das formas de tratamento é abandonar o cigarro. Então, isso é muito complicado, né? Paciente, médico, esse fica um conflito, né, doutor, mesmo? É complicadíssimo. A gente sabe hoje que, antigamente, a gente só falava, olha, você tem que emagrecer, você tem que parar de fumar, você tem... Isso não é suficiente, né? Claro que a pessoa, às vezes, ela quer isso. Então, tem que ter todo um trabalho profissional por trás disso, não só do cirurgião vascular. Mas você tem que ter psicólogos, você tem que ter um pneumologista ou um especialista em tabagismo. Para quê? Para, às vezes, esses pacientes eles precisam de um suporte medicamentoso para deixar de fumar, né? Não basta, às vezes, só a vontade. Ele precisa ter um apoio psicológico e, muitas vezes, um apoio clínico, né? O apoio clínico, no caso, baseado em medicamentos para eles pararem de fumar. Então, a gente tem muito contatos, né? A gente tem um grupo que trabalha em prol desses pacientes, né? Que a gente trabalha muito com pacientes que fumam. Então, não basta mais ao médico simplesmente falar, olha, está aqui sua receita, e dentro dessa sua receita você tem que tomar esses remédios e parar de fumar, né? Às vezes a pessoa quer, mas ela precisa de apoio, né? De ajuda para isso. Exatamente, eu acho que esse apoio aí da família, dos amigos, o apoio psicológico, nesse caso, acho que é o principal mesmo. Sem dúvida nenhuma. A gente sabe, não só para isso, né, para o álcool ou para outros tipos de dependência química, o apoio psicológico ele é tão importante quanto o apoio, às vezes, de medicamentos, né, da medicina em si. A psicologia ela é uma ciência, né, as pessoas têm que entender isso. Ela é uma ciência e, como toda ciência, ela é baseada em fatos, em estudos, que sabe para onde vai levar determinado tratamento. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. O prazer foi meu, espero ter esclarecido alguns pontos importantes dessa doença. E não só isso, né? Como a gente falou, não é uma doença tão comum, mas também despertar na população a preocupação com a saúde, a preocupação com a saúde vascular, né? Que aqui estou puxando o peixe para o meu lado, mas é muito importante essa mensagem que eu gostaria de deixar em nome da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Com certeza, muito obrigada novamente. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigado ao pessoal de casa também pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo programa.